não sei bem se é uma palestra, eu acho que é mais um relato. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês conhecerem um pouquinho. Eu sou a Débora, eu tenho 53 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Faço parte do NAI praticamente desde o início. Tá? Tá também? E eu luto contra o câncer desde 2014. Uma coisa que eu descobri é que na vida todo mundo passa por momentos de dificuldade e de muita alegria. E o que a gente tem que fazer é aproveitar para aprender na dificuldade e viver muito intensamente os momentos da alegria. Eu vou contar um pouquinho da minha família, a família que eu nasci. Meu pai e minha mãe, seu Machado e Dona Val, e os meus irmãos. Quando o meu irmão mais velho nasceu, foi tudo tranquilo, nada de rosas. Ele era normal, né? Daí veio o meu segundo irmão, o Beto. O Beto nasceu com síndrome de Down, que em 1957 era um problema muito sério. Por quê? Porque não existia fisioterapia, não existia fonoaudiologia, não existia nenhum... os médicos mesmo, neurologistas, não existiam aqui em Curitiba. Então meus pais tinham que ir até São Paulo para fazer qualquer tratamento do meu irmão. Depois nasceu o Carlos Henrique, que é esse aqui, também tudo normal, e por fim nasceu. Ou seja, a caçula e única mulher. Quando eu nasci eu tive um probleminha, eu tive icterícia e eles coletavam sangue da minha virilha direita. Isso gerou uma infecção no local. E como o osso de René é cartilagem, eu tive uma destruição de parte do meu quadril e da cabeça do fêmur. E o pessoal só foi descobrir isso quando eu comecei a andar. Nessa foto, foi que meu pai percebeu que eu tinha uma perna mais curta que a outra. E daí eles foram ver que eu mancava. E me levaram para um ortopedista. Quando eles chegaram no ortopedista, ninguém queria pegar meu caso. Por quê? Porque era um caso que ninguém conhecia. Onde já se viu uma pessoa que não está com o osso ligado ao esqueleto que anda. E um médico recém-formado resolveu pegar o meu caso. Eu passei por 7 cirurgias em 10 anos para fazer enxertia de osso. Eu ficava de 4 a 5 meses de cama. E mesmo nesse período eu não perdi um ano de escola. Porque minha mãe fazia um intercâmbio com as professoras e eles me mandavam o material e eu estudava em casa, fazia as provas em casa e eu nunca perdi um ano de escola. E a minha recuperação durava mais ou menos 6 meses. E eu desaprendi a andar, porque eu ficava 6 meses sem movimentação nenhuma. Então eu tinha que aprender a andar de alguma forma. Como não existia fisioterapia também no meu tempo, era tudo muito intuitivo. Minha mãe e meu pai e meus irmãos faziam exercícios lentos comigo, na cama, na banheira, para ficar mais fácil. E quando saíam para caminhar comigo, eu sempre tinha o apoio dos dois lados, de alguém, para começar a me movimentar. Entre essas cirurgias, eu sempre tive uma infância super normal. Levava bronca, porque eu subia em árvore, eu brincava de pega-pega, tudo que uma criança que é ativa faz, eu fazia. Minha mãe nunca pôs limite para o que eu podia fazer. E eu andava muito de bicicleta. E o problema é que andar de bicicleta foi um perigo para mim. Eu caí 2 vezes. Uma quando eu tinha 4 anos e uma quando eu tinha 10. E nessas 2 vezes eu quebrei o enxerto. Então, quebrando o enxerto, tinha dor, tinha que passar por cirurgia de novo e tentar tudo de novo. Mas, de alguma forma, aconteceu que eu não me recuperei. E essa aqui sou eu. Como vocês podem ver, o quadril ele é encurtado. E eu não tenho, aqui eu tenho a cabeça do fêmur. E desse lado eu não tenho a cabeça do fêmur e esse fêmur está enterrado no ciático. Então eu sinto algumas dores. E quanto mais velho eu fico, mais deteriora meu corpo. Então eu sinto mais dores. Em 1989,
Em 1989 aconteceu uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu perdi minha mãe. E foi uma doença muito rápida. Minha mãe teve câncer, um câncer que desde a descoberta até o desencarne dela, levou 21 dias. E foi a primeira vez que eu briguei com Deus. Porque eu não achava justo a minha mãe, que era uma pessoa boa, que nunca tinha feito mal para ninguém, sofrer do jeito que sofreu e morrer. E eu também briguei com a minha mãe, porque eu achava que ela não tinha lutado para viver. E isso me incomodava muito. Assim que a minha mãe sabia que tinha câncer, mas ela sempre dizia que nunca queria saber se tivesse, mas ela sabia. E a gente não tinha o que fazer, só ver o câncer progredir até que ela não conseguisse mais sobreviver. E diz um ditado budista que a cada dificuldade vem uma bênção. E nesse mesmo ano eu conheci meu marido, Sérgio, que é realmente o amor da minha vida. E a gente está junto há 27, vamos fazer 28 anos de casado. Conhecê-lo fez com que eu também mudasse o meu jeito de ser. Por quê? Porque eu fiquei, além de ficar revoltada com Deus, eu fiquei muito chata. Só reclamava da vida, achava que a vida era uma porcaria, que nada dava certo e tal. E aquilo foi me irritando de tal maneira que eu falei, se nem eu estou me aguentando, imagina os outros, né? Então vamos mudar o jeito de encarar a vida. E eu mudei. Eu comecei a ver a vida como uma experiência nova. A cada dia ela me traz experiências que eu vou acumulando e formando o meu interior. Esse é o Sérgio, meu marido. Do nosso casamento resultaram 2 filhos. O Pedro Henrique, que nasceu em 92, e o João Felipe, que nasceu em 95. Quis o destino que o raio caísse 2 vezes no mesmo lugar. João Felipe também nasceu com síndrome de Down, mas com 38 anos de diferença para o meu irmão. É uma vida. Quando o João nasceu, eu sabia que precisava de estimulação precoce. Ele começou a fazer estimulação com 5 dias de idade. Eu sabia que precisava fazer um monte de avaliação médica. Então eu levei ele em todos os médicos que precisava fazer avaliação. E graças a Deus meu filho não nasceu com problema cardíaco, que a maioria nasce. E eu sabia que ele ia ter um desenvolvimento diferente do Pedro, mas não sabia bem qual era. Todo mundo me falava, ele vai ter limitações. Eu falei, tá bom, mas quais as limitações? Ninguém pode impor para uma pessoa que ela vai até aqui, porque a gente não sabe. O que a gente tem é que estimular para que ela vá cada vez mais além. E é isso que nós fizemos. Ter o João, eu acho que foi o primeiro grande obstáculo, não sei se a gente pode chamar assim, na nossa vida. Porque não é um obstáculo, é dificuldade, porque a gente não sabia bem como lidar. Uma coisa é conhecer o Beto. O Beto era meu irmão. Outra coisa é ter um filho. A responsabilidade era minha. Então, muda muito de figura isso quando você tem uma responsabilidade. E graças a Deus eu consegui fazer com que os meus filhos fossem amigos. O Pedro, ele tinha um pouco de medo de pedir as coisas pra gente, porque a gente sempre, ele achava que a gente tinha que sempre se preocupar com o João. Então ele ficava meio à parte. Nessa época a gente teve uma grande bênção. A gente formou um grupo de amigos, que eram os pais dos amigos do Pedro, que nós somos amigos até hoje, há 23 anos já. E que são mais que amigos, nós somos uma família. A família que a gente escolheu. E eu não posso dizer que a nossa vida ia ser a mesma se não tivesse esses amigos. E dentro desses amigos que a gente começou lá, fomos agregando outros,
que foram chegando depois. E nessa chegada depois, eu ganhei uma irmã, que trabalhou aqui na casa, que é a Cristina Cabral, e que é, assim, o meu braço direito para tudo que eu preciso. Né? A vida foi passando, a gente foi crescendo, os filhos foram crescendo. E 2012, 2013 foram anos que marcaram muito a minha vida. Em 2012 eu perdi meu pai num acidente de carro. E a coisa que mais me marcou foi a maneira com que eu soube da notícia. Me ligaram, minha tia me ligou avisando que eu tinha ouvido na rádio e na televisão que meu pai tinha sido atropelado. Eu falei, olha, acho difícil que o pai não andava a pé, ele andava de carro. Mas tudo bem. Em que rádio e televisão que você ouviu? E ela me falou. Eu entrei em contato com o Sérgio, porque eu não conseguia falar com a rádio, e pedi para ele tentar entrar em contato com a rádio enquanto eu entrava em contato com a televisão. Quando eu liguei, eu perguntei se era verdade que meu pai tinha sofrido um acidente, que tinha sido atropelado. Daí a moça falou, sim, é verdade sim. Eu falei, então, por favor, me informe em que hospital ele está para eu poder dar uma assistência. Ela falou, não está em hospital nenhum, não, ele está no IML. Cara, eu entrei em pânico, eu surtei, eu só gritava. Porque aquilo me deixou num estado de choque. Não é maneira de você contar para ninguém uma notícia dessa. E mesmo em estado de choque, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu era a única filha que estava em Curitiba, então fui eu que fiz todo o trâmite para o enterro do meu pai, para a liberação do corpo, que quando é acidente é mais complicado, você tem que passar pela delegacia de trânsito, é mais chato. Né? E nesse período, antes do meu pai falecer, o Beto estava desenvolvendo Alzheimer. As pessoas com síndrome de Down, elas têm às vezes uma tendência a desenvolver Alzheimer. Antes não aparecia porque eles faleciam muito cedo. E agora eles estão ficando idosos e isso está aparecendo com mais facilidade. E meu irmão começou a desenvolver Alzheimer com 47 anos. Quando meu pai morreu, eu ganhei meu irmão. Ele foi morar comigo. Na verdade, eu já sabia que o Beto ia morar comigo de qualquer jeito, porque ele era a minha herança. Eu sempre acreditei que se minha mãe e meu pai faltassem, ele viria comigo, porque eu era a única mulher e porque a gente sempre... Eu era que tomava a frente das coisas, não meus irmãos. Então ele veio morar comigo. Nesse período que ele morou comigo, o Alzheimer dele progrediu. Ele passou por várias fases. A de repetição, a de agressão. Eu falei que eu nunca não sabia o que era levar um pé de ouvido até conviver com o Beto com Alzheimer. Porque uma vez ele estava segurando a cuidadora dele e ele estava machucando ela. E eu me meti entre ele e ela. E eu estava segurando essa mão dele com as duas mãos para tentar abrir. E ele pegou essa e socou meu ouvido. Eu fiquei surdinha, gente, fiquei tontinha. Então, realmente, aquilo era um pé de ouvido, descobri. E o Beto conviveu com a gente por 10 meses. Quando eu viajei em abril para comemorar meu aniversário e dar um descanso, quando eu voltei, ele estava no hospital. Um dos maus do Alzheimer é desenvolver pneumonias de repetição. E meu irmão teve 4. Em 64 dias de hospital, ele revezou entre UTI e quarto. E não resistiu e faleceu. Então, no prazo de menos de um ano, eu perdi meu pai e meu irmão, que era o xodó da família. Daí o tempo passou. Eu falei, agora vou ter um descanso, né? E eu descobri que a gente não pode falar isso. Quanto mais a gente fala que vai estar tudo bem, alguma coisa pode acontecer. E eis que, em 2014, eu fui fazer um exame de rotina na cardiologista. E ela detectou que eu tinha uma anemia. Como ela me acompanha há muitos anos, ela falou assim, você tem uma anemia que para os outros podia ser normal, mas para você não é.
Então vamos pedir um exame. Quando você não acha, ela perguntou se eu estava perdendo sangue por algum, né, que tinha algum sangramento. Eu falei que eu não tinha percebido. E ela falou, olha, quando a gente não acha, geralmente é intestino. Então vamos fazer uma colonoscopia que provavelmente tem um pólipo no intestino. Eu comecei a fazer a colonoscopia e eu não pude chegar até o final. Porque bem no começo, entre o reto e o sigmoide, que é a primeira curva do intestino, tinha um tumor. No começo disseram lesão invasiva de cólon. Foi para biópsia. E eu tinha combinado com o Sérgio, porque a biópsia é assim, eles fazem a biópsia, te dão um papel e você entra na internet para ver o resultado. Então eu tinha combinado com o Sérgio que no dia que saísse o resultado, eu ia ligar para ele, e ele ia abrir o computador dele, e eu ia abrir o meu, e a gente ia ver o resultado junto. Só que ele estava em reunião, uma reunião que ele não podia sair, e eu não aguentei. Eu abri. E daí eu li, adenocarcinoma. A hora que eu li isso, eu caí numa crise de choro, porque eu sabia que era câncer. E câncer, até hoje, tem o sinônimo de morte. As pessoas esquecem que existem tratamentos, então você sempre acha que você vai morrer de câncer. Aquilo pra mim foi como se meu mundo abrisse. Eu ficasse rolando naquele... sem saber o que podia fazer, sem ter ação para fazer nada. Eu parei para pensar e liguei para minha cardiologista. Falei, olha, o resultado deu câncer. O que eu faço? Ela falou, me dá meia hora que eu vou entrar em contato com um amigo meu que é especialista em intestino. Ligou para o Dr. Júlio e conseguiu marcar uma consulta para o dia seguinte, que para mim foi uma bênção. Cheguei lá, me pediu vários exames de imagem e vários exames de sangue. Os exames de imagem são para fazer o estadiamento da doença. O que é isso? Eles procuram se há tumor em outra parte do corpo. Geralmente o intestino dá metástase no pulmão e no fígado. Então eles fazem exames de tórax e abdômen. E os exames de sangue eram para me preparar para a cirurgia que eu ia fazer. Eu fiz a cirurgia por laparoscopia, tirei o tumor e tirei mais um tanto do intestino com, acho que 8 linfonódulos que fazem parte, são nódulos que fazem parte do sistema linfático. E eu tinha, desses linfonódulos, 3 já contaminados com câncer. Depois da cirurgia, ele me encaminhou para a doutora Wanda e eu fiz, ela me recomendou fazer quimioterapia. O primeiro ciclo seriam de 12 quilos. Foi aí que eu entendi o que temos para hoje. Essa frase foi dita pela minha psicóloga, Mabel, e o significado é o seguinte: se a situação não dá para ser mudada, o negócio é aceitar e fazer o que tem que ser feito, não ficar estático, sabe? Você sabe que você tem que fazer uma cirurgia, não demore para ir buscar os exames, não demore para fazer a liberação da cirurgia. Faça o quanto antes. E eu sentia naquele momento que eu tinha uma bomba relógio no meu corpo, que ela podia espalhar. Então eu fui muito rápida. Entre descobrir que eu tinha câncer e fazer a cirurgia, eu levei 13 dias. Porque eu não queria esperar. Se é o que temos para hoje, então vamos fazer. Na primeira consulta com a minha oncologista, ela me disse uma coisa que eu levo até hoje. Ela disse: trace objetivos curtos na sua vida. E quando você alcançar, você tenha outro. Por quê? Porque você se mantém em movimento. Quem paralisa, quem se entristece muito, acaba morrendo. E eu quero muito viver. E isso foi uma coisa que me incentivou a lutar cada vez mais. A lutar pela minha família. Eu estou viva hoje porque eu quero viver com a minha família.
porque eu quero ter uma vida boa, porque eu quero viver. E querer viver é muito importante. E como em toda dificuldade vem uma bênção, eu tive duas. A primeira foi conhecer as enfermeiras da quimioterapia. E elas são verdadeiros anjos da guarda para quem faz quimio. A gente fica numa sala, não sei se alguém conhece, nós ficamos numa sala de mais ou menos 14 pessoas juntas, fazendo quimio. E são 5 enfermeiras, que o tempo todo estão olhando o teu medicamento, estão vendo como você está, se você está com enjoo, se você está bem, se você chega triste. E em todos esses momentos elas acolhem a gente. Elas nos tratam como seres humanos que precisam ser cuidados. E a gente aprende a ser cuidado, porque a gente que é muito, assim, que é ligado em 220, a gente aprende a cuidar dos outros. E a gente não aprende a ser cuidado. E eu aprendi. E a minha família do coração, principalmente as minhas amigas, elas fizeram um trato em que cada semana uma me pegava para fazer, me pegava da quimioterapia, me levava em casa e esperava o Sérgio chegar. Porque eu não tinha ninguém que cuidasse de mim, então elas iam e ficavam até eu ter uma companhia. Então, eu ganhei muita coisa. Em 2015, eu conquistei meu primeiro objetivo. Eu tinha vencido a quimioterapia. Eu falei, eu vou comemorar minha vida. Estava com 50 anos. Eu falei, puta, meio século, tem que comemorar, né? Cara, é tão bom estar vivo. E eu fiz uma festa. Eu gosto, eu sou festeira, adoro festa. Faço festa toda hora. E essa festa foi a minha forma de dizer para as pessoas, olha, não desista. A gente passa por dificuldade, mas a gente pode vencer. Então vamos lá. E nessa festa eu comemorei a mim mesma. Eu comemorei a minha vida. E essas são as minhas amigas do coração. E essa é minha irmã, né, que é até parecida comigo, apesar de não ser irmã. Né? E a minha família, que está sempre presente comigo. E o Sérgio, que é o meu apoio em todos os momentos. 10 meses depois de terminar essa quimio, eu fiz um exame de rotina em agosto de 2015. E acharam um tumor no ovário direito. Cara, todo aquele medo, aquela revolta que eu tive na primeira vez, eu tive na segunda. A gente acha que fica mais fácil, não fica não. O medo de morrer volta. Pronto, passei pelo primeiro, veio o segundo, agora eu morro. Daí, sabia que eu tinha tumor no ovário, me encaminharam para um outro médico, que foi o Dr. Bruno, que é um oncologista cirúrgico. Fiz os exames pré-cirúrgicos e fiz a cirurgia com ele. Na cirurgia ele retirou um tumor do ovário direito, que tinha sido visto no exame, um do ovário esquerdo e um em cima do ureter direito. Ou seja, já tirei 4 até aí. Resultado, recuperei da cirurgia, mais um ciclo de 12 quilos. Daí eu falei, vamos lá, Débora. Se é o que temos para hoje, é o que temos para hoje. Então, qual foi meu objetivo? Eu falei, vou focar nos meus objetivos. Em 2016, eu conquistei vários objetivos. O primeiro foi participar da formatura do meu filho. Porque quando você fica doente, você não sabe o que você vai conseguir alcançar. E para mim a formatura do Pedro era uma realização. Tanto que eu brincava com ele, quando eu comecei a pagar a formatura, ele falava, eu não quero esses negócios de formatura. Eu falei, meu filho, não é para você, é para mim. Eu quero a formatura. Eu quero dançar com você no baile. Né? Eu quero estar presente. E eu estava lá. Daí, enquanto eu fazia essas sessões de químio, eu tive uma ideia de fazer minhas bodas de prata. Eu ia fazer 25 anos de casado. E eu resolvi fazer uma festa surpresa para o meu marido.
foi assim tudo o que eu pedi para Deus. Eu fiz, contratei fotógrafo, contratei filmagem. Sabe que isso que as noivas fazem hoje, que no meu tempo não tinha? Eu fiz tudo. Me realizei. E eu não casei de noiva, por alguns motivos pessoais, que eu me arrependi. Eu falei, não, dessa vez eu caso de noiva. E juntei minhas amigas e falei, cara, vamos fazer. E elas toparam. A Cris estava na Austrália e eu mandava as coisas para ela e ela me respondia, vestido de noiva, não sei o quê. Então eu só falava com ela de manhãzinha e ela me respondia de manhãzinha por causa do horário, né? Então era muito engraçado. E todas elas, como a gente diz no popular, né? Ficaram com fogo no rabo para que a coisa desse certo. Uma me emprestou a casa, as outras me ajudaram a fazer decoração, me ajudaram a encontrar um buffet. E para completar tudo isso, quem realizou a cerimônia foi meu sobrinho. Meu sobrinho é pastor evangélico. Apesar de não ser a minha religião, desde que fiquei doente, eu percebi que não importa a religião, Deus está em todo lugar. Eu vou com as minhas amigas, outras amigas que falam, vamos para culto de cura, eu vou para o culto de cura. Vamos no terreiro, eu vou no terreiro. Onde me falarem e quiserem me levar, eu vou. Porque todos os meus amigos que oram por mim são de religiões diferentes. E todos querem me ajudar de alguma forma. Então como é que eu vou negar uma ajuda? Não. E daí eu fiz as minhas bodas de prata. A gente organizou direitinho. O João entrou com o pai e o Pedro entrou comigo. E foi assim, uma festa que, na verdade, ele foi desconfiar na tarde do dia da festa. Até lá eu consegui enganar ele direitinho. Depois disso, veio a formatura do João no ensino médio. Não tinha foto para mostrar para vocês. Imagine o que é para uma mãe que sempre disseram que seu filho é limitado, ver a formatura do seu filho conseguindo lidar no ensino médio. Foi fantástico. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Por quê? Porque os amigos dele comemoraram a formatura dele. Os amigos da classe, os amigos das outras turmas, fizeram o maior elogio a ele quando ele foi chamado. Eles aplaudiram meu filho de pé. Tem como não se emocionar num negócio desse? Não tem. E eu também fui dançar valsa com ele. Mas como eu já estava mais prejudicada, eu não consegui dançar a valsa com ele como eu consegui dançar com o Pedro. A valsa inteira. Então eu dancei metade e a outra metade minha irmã dançou. A gente fez esse acordo. Então eu comecei o terceiro ciclo de quimioterapia, que eles chamam quimio de manutenção. Como você fez 12 e não apareceu nada, vamos fazer mais 12 para reforçar o tratamento. 3 meses depois que eu comecei o terceiro ciclo, outro exame de rotina, acharam uma massa no ureter direito. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? De novo? Daí o meu médico cogitou uma cirurgia que é bem radical, que chama HIPEC. Depois eu vou explicar direitinho como é que é. E eu não pude fazer porque para fazer essa cirurgia você tem que se enquadrar em alguns pré-requisitos. E eu não me enquadrava neles, então eu não fiz. Eu fiz uma outra cirurgia aberta, onde foi retirada essa massa do ureter, constatado que era outra metástase. E depois da recuperação, comecei o 4º ciclo de quimioterapia. Em 2017 foi quando eu fiz essa cirurgia para a retirada dessa massa do ureter. O que teve de agravante nesse caso? Existem 3 médicos para tratamento, 3 remédios quimioterápicos para tratamento de câncer de intestino. Um deles eu nunca pude usar porque eu tenho uma mutação que faz com que esse remédio seja ineficiente.
E os 2 outros eu usei e o resultado foi muito baixo. Daí eu pensei, eu falei assim, pô, eu vou para São Paulo. São Paulo tem tanto médico, né? E atende, é uma população maior, tem muito mais casos, de repente eles têm alguma coisa que não tem aqui. E eu fui consultar um dos bambambãs lá em São Paulo. Cheguei lá, ele primeiro falou que não, que ele resolvia tudo, que não sei o que. E daí ele ficou sabendo da minha cirurgia e soube que o meu médico operou com uma especialista do Hospital de Câncer de Barretos, de Barretos, que é uma especialista em câncer de intestino. Pediu uns exames e tal, mas falando que ele resolveu tudo, né? Quando eu levei os exames e ele viu que essa médica participou da cirurgia, ele falou, olha, você fez o que tinha que ser feito, não tem outra coisa. O que talvez eu teria feito era a HIPEC, mas você sabe que você tem um câncer agressivo, que ele vai voltar. Então espere que ele vai voltar. Cara, aquilo me quebrou. Eu falei, puxa vida, eu tendo a esperança que ele não vai voltar, e ele chega e me afirma, não vai voltar de novo. Eu falei, caramba, por que, né? Isso foi uma frase que, desde o começo, bem no começo, quando eu tive câncer, eu perguntava, por que comigo? Poxa, eu não entendo, o que eu fiz para ter câncer? Por que comigo? Até uma hora que eu parei para pensar e falei assim, o que eu tenho de especial para não ser comigo? Por que não comigo? Tem tanta gente que tem câncer, eu sou só mais uma. E a partir do momento que eu assumi que eu era só mais uma pessoa a ter câncer, eu comecei a conviver melhor com ele. Como eu sabia, como ele me falou que ia voltar, e eu sabia que a HIPEC, uma das grandes dificuldades dela é um enfraquecimento do sistema respiratório, e depois da cirurgia dá mais problema, eu entrei em contato com uma fisioterapeuta respiratória amiga minha e comecei a fazer a partir de, acho que junho eu comecei a fazer cirurgia respiratória, fisioterapia respiratória, 2 vezes por semana e todo dia em casa. Como eu falei, eu já estava fazendo o 5º ciclo de quimioterapia. Daí eu tracei mais objetivos que eu conquistei. Eu voltei a cantar e com o objetivo de me apresentar no final do ano, numa apresentação do meu professor de canto, que a gente chama de Groove, né, que ia ser em dezembro. Começa uma baita reforma na minha casa. Imagina doida, né? Fazendo químio, ficando fraca, reformando a casa. Daí a minha vizinha, que foi a babá dos meus filhos, comprou uma casa. O pessoal que ela contratou para fazer a casa estava fazendo um trabalho muito ruim. Eu fui lá, mandei eles embora, catei um pouco do pessoal que estava fazendo a minha casa e fui construir a casa dela. Ou seja, eu toquei 2 obras enquanto fazia quimioterapia. E eu fiz um book para comemorar a minha nova fase. Fazer o book, né? Tirar foto, era meu desejo de adolescente. E eu pedi de presente de Dia das Mães. Eu falei, eu quero um book. Por quê? Porque hoje eu quero comemorar quem eu sou. Já não sou aquela menina novinha. O meu corpo já está mais cheio. Tenho rugas. E assumo as minhas rugas. E tenho cabelos brancos. Eu sempre falei que eu não ia parar de pintar meus cabelos. A quimioterapia me forçou a fazer isso, porque ela desenvolveu uma alergia. Eu desenvolvi uma alergia à tintura. Então, como eu não posso pintar, eu assumi meus cabelos brancos. E eu quis marcar isso. E todas essas coisas, esses objetivos que eu tenho feito, também são para mostrar, principalmente para o meu filho mais velho, que não importa a dificuldade, você consegue fazer muitas coisas, né? E eu sempre lutei para fazer muitas coisas, mesmo estando doente. Falei que... e outra coisa, eu quis mostrar para todo mundo que eu sou feliz. E eu sou muito feliz.
mesmo com as dificuldades, eu sou muito feliz. Julho de 2017. Novo exame de rotina. 8 tumores encontrados. Indicação para HIPEC. O que é a HIPEC? HIPEC é uma cirurgia onde se abre o abdômen. Geralmente é para câncer de peritônio, e eu já estava com câncer no peritônio, metástase, né, no peritônio. Você abre o abdômen, tira todos os tumores, lava a cavidade abdominal com quimioterapia aquecida por 1 hora, retira-se, fecha, põe tubo para tudo que é lado, você tem dreno para tudo que é lado, e você vai para o UTI. A previsão dela era de pelo menos 30 dias de hospital, que me assustava um pouco, mas eu já estava me preparando para ela, porque eu achava que isso ia acontecer. Então, em outubro de 2017, depois de 13 horas de cirurgia, tirei 12 tumores espalhados, peritônio, intestino, e um que me afetou bastante, eu tinha um perto do reto. E a coisa que eu não queria aconteceu. Eu tive que fazer uma colostomia. Hoje eu sou ostomizada. Eu não sei se vocês sabem o que é a colostomia depois do Bolsonaro, acho que vocês aprenderam, né? Mas se quiser eu explico. O que acontece? O intestino, ele é cortado onde está o tumor, e a parte do reto ela é fechada. E a outra parte, ela é colocada para fora. Então faz tipo uma mora para fora, e depois disso você usa uma placa que gruda na pele e uma bolsinha onde as fezes vão sair. Cara, para me adaptar a isso foi jogo duro, mas depois eu conto. 4 dias depois da cirurgia eu comecei a andar, com tubo para todo lado, já sem o... Quando eu saí da cirurgia, eu lembro que quando eu entrei, eu falei pro anestesista, eu falei assim, cara, se eu sair entubada, me tire amarrada daqui e não me desamarrem quando eu não me desentubar. Daí ele brincou, nossa, é a primeira mulher que pede pra eu amarrar. Eu falei assim, olha, não quero saber. Eu tive uma mulher do meu pai, a terceira mulher do meu pai, ela foi passar uma cirurgia, ela era cega, e ela era diabética. Ela foi fazer uma cirurgia para transplante duplo. Quando ela voltou para o centro cirúrgico, ela não estava amarrada, ela tirou o ventilador e ela fez lesão no pescoço para baixo. Ela só mexia a cabeça, não falava, não se comunicava. E aquilo me assustou profundamente. Eu falei, não quero passar por isso, me amarre. E eu falei pro Sérgio, eu quero que você vá me ver depois da cirurgia na UTI. Eu falei, mas não se assuste, eu vou ter dreno no meu peito, eu vou ter dreno no meu abdômen, vou estar cheia de máquina e tubo, e vou estar bem diferente. Eu estava muito inchada. Teve gente que chegou para me cuidar que achava que eu estava morrendo, mas eu só estava inchada da cirurgia. Então, 4 dias depois eu comecei a andar. 11 dias depois eu saí da UTI. E com 13 dias de internação eu fui para casa. A primeira paciente do meu médico que conseguiu ir para casa depois dessa cirurgia em 13 dias fui eu. Isso para mim foi muito legal. E eu falei para ele que mesmo fazendo a cirurgia, eu ia cantar em dezembro. Quando eu fiz essa cirurgia, eu fiquei no Marcelino Champagnat, que tem a UTI humanizada. Né? O que quer dizer isso? Que você pode ter uma acompanhante 24 horas. E a minha família, as minhas amigas, montaram uma tabela do Excel para saber quem ficava comigo. Eu tinha gente que ficava das 8 ao meio-dia, da meio-dia às 4. Então tinha todas as minhas amigas, o Sérgio, o Pedro, e eles se revezavam. E à noite eu dormia sozinha. Mas eu nunca fiquei sozinha. Eu sempre tive o apoio dessas pessoas. A cirurgia me deu alguns probleminhas. Eu fiquei com mais fraqueza muscular.
eu entrei numa depressão profunda, porque tiraram, quando você tem câncer, você trata depressão, porque é muito comum você entrar em depressão. Então eu tratava com ansiolíticos e me retiraram os remédios. E eu fiz uma dependência, não é uma dependência, é como é que eu vou falar? Abstinência. Eu tive uma crise de abstinência por falta de remédio e entrei em depressão profunda. Eu olhava, meu olhar era parado e eu falava para mim mesmo, reaja, reaja, e eu não conseguia sair daquilo. Eu não conseguia ver mais nada, eu só conseguia me desesperar. Daí o meu médico, um dia que eu cheguei para falar com ele, para fazer uma revisão, eu caí no choro. Eu falei, eu quero eu de volta, eu não quero essa Débora que está aqui. Daí ele me mandou para uma psiquiatra, que voltou com os remédios e eu voltei a ficar bem. E eu tive uma dermatite ao redor do estômago, uma dermatite muito agressiva. Quando você tem o estômago, você cola uma placa. É uma placa que fica, que faz onde você adere à toxina, tá? Essa placa deve ficar de 4 a 7 dias. Eu fiz uma dermatite tão feia que ela não durava um dia. Fui procurar ajuda, até que uma enfermeira me disse, Débora, você está rejeitando. É emocional o teu problema. Eu falei, não. Saí de lá e falei, pare com isso. Eu falei, pelo amor de Deus, já tem tanto problema, você vai implicar com essa plaquinha? Eu falei, pare com isso. Deixe de ser besta e resolva essa situação. Em uma semana eu não tinha mais nada. Porque realmente era emocional. E eu tô com ela até hoje. Em dezembro de 2017, apesar de eu ter retirado uma parte do meu diafragma, eu me apresentei cantando. Essa foi a minha maior alegria. Consegui conquistar o meu objetivo de cantar. Fui de cadeira de rodas, porque eu não conseguia ficar em pé. E cantei 2 músicas. Foi uma felicidade para mim. 2018 começa com uma viagem para João Pessoa. Morria de medo de sair daqui. Eu fiquei muito tempo aqui. Então eu tinha um medo danado de viajar. Mas o Sérgio falou, vamos, a gente não tira férias e tal. E ele sabia que ele tinha que me empurrar. E eu fui. Coração na mão, mas eu fui. E foi tudo bem. Terminei o 5º ciclo de quimioterapia em junho. E dessas cirurgias, como eu tirei vários tumores em cima do ureter, esse meu ureter fez um estreitamento. Então eu tenho um catéter que liga o rim até a bexiga, para que a urina flua normalmente. E esse catéter ele tem que ser trocado periodicamente, porque ele calcifica. Então eles resolveram pôr um catéter de longa duração. Quando eu entrei para fazer o procedimento, não entrava o catéter e eles tiveram que entrar com uma câmera. A hora que eles entraram com uma câmera, acharam uma massa na minha bexiga. Cara, acho que quando eu vi que o médico veio no meu quarto conversar comigo, eu falei, a coisa não tá boa. Ele falou, Débora, achei uma massa e tal. Provavelmente é câncer. Cara, essa foi a pior vez. Eu passei por 13 horas de cirurgia, puta sacanagem, eu tenho outro tumor. Não era para não ter mais nenhum? Que saco! E esse tumor é exatamente na parte da bexiga que era encostada com o reto, onde foi tirado outro tumor. Fiz um monte de exame e todo o exame dizia que não era nada, mas que tinha que tirar. Em agosto eu tirei essa massa da bexiga e constataram que era outro tumor. Então, ao todo, até hoje, eu já tirei 18 tumores. Mas como eu sou muito atacada, eu sabia que ia ter que começar de novo quimioterapia. Eu falei, não vou fazer quimioterapia, eu vou viajar. E a gente tinha prometido para o João Felipe adora Disney, adora personagens da Disney. A gente tinha prometido a ele que ia voltar para Disney. E daí a gente resolveu comemorar o aniversário dele na Disney. E a gente, em setembro, foi para Disney, quando eu paguei a minha dívida e comemorei o aniversário do João Felipe numa festa de Halloween que eu nem conhecia.
Foi muito legal, porque a gente conhece a cultura dos outros países, é muito bom. Em novembro eu comecei o 6º ciclo de químio, agora com o uso de um imunossupressor, um remédio novo. Putz, oba! É um remédio novo, é uma esperança nova. Hoje eu passo muito mal nas químios. Acho que a pior ciclo de químio que eu já fiz é esse. Todos os efeitos colaterais que existem na bula eu tenho, e até os que não existem eu também tenho. Mas eu tô viva. Em dezembro, eu me apresentei de novo cantando de novo. O que eu tirei de conclusão disso tudo? Primeira coisa, que Deus me ama muito. Deus me ama tanto que colocou o Sérgio na minha vida, porque sem ele eu não ia conseguir passar por tudo isso. Ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele é meu lastro. É a pessoa que me sustenta para eu conseguir até o final. Eu recebi a maior bênção na minha vida. O Pedro sempre foi uma pessoa muito arredia, a abraços, a beijos. Ele se afastou da nossa família. E com a minha doença, ele se aproximou de novo. Hoje nós somos realmente uma família muito unida. E isso eu devo à minha doença. Eu tenho muitos amigos de diversas religiões e vocês não têm a ideia da quantidade de pessoas que oram por mim. Eu fico abismada. E eu me sinto uma privilegiada. Descobri que Deus tem qualquer culto religioso. E descobri que há muita vida além do câncer. O câncer não limita você. Quem limita você é você mesmo. E eu resolvi terminar essa palestra com a letra da música que eu cantei no final do ano, que é mais ou menos um retrato do que eu vivo. A vida, ela é do Serginho Meriti e do Rodrigo Leite, é um samba. A vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte para quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo. A vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Para tudo tem um jeito. E se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. O que não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu, nunca faltou. Na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior. Maior é Deus. Quem está com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais. Agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. Quando menos esperar, clareou. É isso. Se alguém tiver uma pergunta, estou à disposição. Canta um pedacinho pra gente. E aí eu ia pedir para você. A pergunta que nós temos que ter é agradecer a Deus por tudo estar aqui. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. O que não tem remédio, então remediado está.
já é um vencedor. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu jamais faltou. Na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus. Quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou.